Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Sempre enfrentando os desafios, nosso Cooper News SC de hoje já está no ar. Então veja os destaques de hoje. Saiba por que Santa Catarina também é destaque na produção do caqui. Odacir Zonta fala do esforço determinado que tornou Santa Catarina livre de febre aftosa sem vacinação. E vamos conhecer mais hoje sobre a pastagem perene de verão Missioneira Gigante. E continuamos a mostrar o depoimento de um casal que sobreviveu à enchente no Rio Grande do Sul. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade. Realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. Santa Catarina é destaque também na produção de caqui. A região meio-oeste do estado tem um grande potencial produtivo desta fruta, típica desta época do ano. O turismo de experiência para consumir o caqui direto no pé tem atraído muita gente para os pomares que estão em plena fase de colheita. Essas frutas amarelas esverdeadas, às vezes com um tom mais alaranjado, que colorem as gôndolas dos supermercados, nasceram e cresceram em pomares do meio-oeste catarinense. Estamos em plena safra do caqui. Fruta boa, deliciosa, olha só que coisa mais linda. O caqui desperta a lembrança de muitos consumidores. Desde pequena, questão de infância, na minha avó tinha um pé de caqui, isso me remete muito à minha infância, que a gente ia lá comer embaixo do pé. Eu tô passando isso pra minha família também, pra minha filha. Sem contar que é uma fruta saborosa e não é sempre que tem. Então, quando é época, a gente sempre vem e compra caqui. Desde criança eu me criei comendo caqui e gosto. Se é tempo de caqui nos mercados, o pessoal da nutrição recomenda. Consumam o caqui. Ele é uma fruta que está na época, é rico em vitaminas, minerais e fibra e vai fazer muito bem para a sua saúde. Não é um alimento que tem muito carboidrato, que tem muitas calorias, ele tem um médio índice glicêmico e como ele tem bastante fibra também, ele vai fornecer essa energia de forma gradual no sangue. Essa é uma das poucas frutas que o consumo é quase totalmente in natura. Claro que de tantas variedades, sempre tem o da preferência do consumidor.
Eu costumo semanalmente, acho uma fruta bem saborosa. O caqui café é a minha preferência, é uma das frutas preferidas, aproveitar essa fruta da época. Para encontrar o caqui que a dona Janine gosta, viemos até Fraiburgo. É isso mesmo, a terra da maçã também produz muito caqui. Nesta propriedade aqui em Abutia Verde, no interior do município de Fraiburgo, o proprietário diversificou a variedade de frutas que ele produz aqui. Hoje ele colhe uva, kiwi e o caqui, o fuiu e o quioto. A variedade quioto é o famoso caqui café ou caqui chocolate. Tem uma polpa mais amarronzada e possui sementes. Já o fuiu é variedade sem sementes com polpa mais clara. As duas são de origem asiática. Estamos em plena colheita. Seu Elvito é um fruticultor tradicional da região. Junto com o Anderson, o encarregado do pomar, fiscaliza a qualidade das frutas nos 4 hectares plantados com caqui. Eu tenho 1 hectare do quioto, que é o café. Esse ele produz em torno de 40 toneladas, né? E tenho o fuiu, tenho 3 hectares, que ele produz em torno de 25 a 30 toneladas por ano. Depende do ano, né? Logicamente que o ano que dá muita chuva, como o ano passado, de 3 hectares deu 12 toneladas. Agora esse ano não, esse ano está prometendo bem mais, tipo de 75 a 80 toneladas. Quanto tempo demora para o pé de caqui começar a produzir? No 3º ano ele já produz um pouco, né? Mas o bom mesmo é que está no 8º ano. No 7º, no 6º ano já produz bem, o 5º já produz e tal. Mas no 3º ano ele já começa produzindo um pouco. A propriedade tem ótima estrutura, a energia é solar e a área de cultivo é protegida por redes anti-granizo. Infraestrutura e boas técnicas de manejo têm reflexos na produtividade e na mão de obra do pomar. É um grande orgulho, né? Já vai fazer 5 anos que eu estou aqui com o seu Vitor. É um grande orgulho para mim, foi uma coisa nova, né? Que antes a gente lutava mais com a maçã, né? Então hoje a gente está numa satisfação enorme, né? Quanto mais fruta no pé, mais chance do caqui ficar menor, sem contar o peso, que pode quebrar os galhos. Tem que partir desde a adubação, preparar bem o terreno, o plantio, a muda. A poda é muito importante, então a gente tem colaboradores, né, funcionários que trabalham, que aprendem e fazem e nos ensinam dia a dia também, porque não adianta deixar quantidade. Porque daí ele vai virar muita bulica, né? Fica muito miúdo e tal, e quebra os galhos da mesma forma que a planta tem que aceitar um certo peso. Cada planta é uma quantidade de frutos que fica em cima. Por isso, o raleio é a primeira classificação da fruta. As maiores ficam e as menores são descartadas. Dessa forma, as mais graúdas são mantidas alcançando o calibre e a qualidade ideal para a comercialização. Fazer um raleio dele bem certinho para ele dar a fruta graúda, né? E para chegar na colheita a gente ter essa fruta que a gente tem hoje, né? Uma fruta graúda, tamanho bom, né? E uma quantidade boa também, né? Quanto tempo de trabalho precisa para você manter o pomar desse jeito? Esse é um ciclo do ano inteiro, né? Eu diria assim, né? Desde o início que terminou toda a fruta, você pega aquele início ali no mês do inverno, ali vai ter o final da colheita, que é um ciclo, vamos dizer, um ano inteiro, né? Que dá em torno de uns 8, 9 meses bem forte. Preparação de solo, adubação e poda em épocas e galhos certos são requisitos básicos para atingir uma boa produtividade com o caqui. Hoje em dia o pessoal procura qualidade cada vez mais, eu acho que eles estão certos, né? Eu também sou assim, eu não posso cobrar do consumidor que queira uma qualidade boa do meu caqui, porque eu também quando vou no mercado comprar alguma coisa eu quero coisa boa, né? E assim é com a uva, assim é com o kiwi, né? Então tem que se preparar bem e fazer um bom trabalho, porque senão o ano que vem ele não te compra mais, ou vai diminuir a tua compra. Então tem que estar sempre bem preparado. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. No quadro Temática de hoje, vamos acompanhar o relato do ex-secretário da Agricultura de Santa Catarina, Odacir Zonta, sobre o trabalho inicial coordenado por ele e que culminou com a zona livre de febre aftosa sem vacinação e o reconhecimento internacional desse status. Todo o trabalho forte começou há muitos anos antes.
E em 90, então o governador Visco Lanebin, numa visita ele fez a Concórdia, eu era prefeito de Concórdia, nós sugerimos a ele que houvesse a contratação de vacinadores e fossem os animais vacinados com agulha oficial. Ele acabou aceitando o desafio. O primeiro ensaio foi feito no município de Concórdia, inclusive. Depois, durante 10 anos, os secretários sucederam, também encaminharam isso até o ano 2000. Em 2000, o então ministro Turra, reconhecendo o Circuito Pecuário Sul, que era Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele suspendeu a vacinação, especialmente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A partir de então, começou um trabalho forte, a partir de outubro de 2000, para a gente conseguir erradicar qualquer perspectiva. Tivemos já em 2000 o advento de um foco de aftosa no Rio Grande do Sul, em Joia, que, segundo a norma, bastava fazer o afastamento dos animais, fazer o contorno. Inclusive, mandamos o pessoal da Cidasc para lá para ajudar. Eles acabaram não fazendo direito e acabaram voltando a vacinar. Aí nos obrigou, desde o 2000, a isolar Santa Catarina do Paraná, do Rio Grande do Sul e da Argentina também. Cercamos tudo isso. Começou um grande trabalho, inclusive de conscientização, de preparação, com participação. Aí eu era o secretário, a partir de 99 de novo, com a participação das federações da agricultura, trabalhadores na agricultura, organizações cooperativas, FECOAGRO, agroindústrias catarinenses, entidades de classe, inclusive escolas ajudavam. Nós tínhamos o Disque Aftosa, quer dizer, todo um trabalho de conscientização e participação de indústria, de todo mundo, para proteger Santa Catarina. Foi um esforço hercúleo. Já encaminhamos, então, os procedimentos junto à Organização Internacional de Epizootias. Com o advento dos focos no Rio Grande do Sul, tivemos assessoramento direto do Ministério da Agricultura, diuturnamente, junto com o Cidasc e toda a equipe da Secretaria e das agroindústrias. Tivemos a participação da Organização Internacional de Epizootias, então o presidente Romano Marabelli passou a ser um amigo de Santa Catarina, orientando. E aquilo que o Brasil conseguiu essa semana, graças a Deus, nós conseguimos já Santa Catarina, dando exemplo, em maio de 2002. Ou seja, há 23 anos atrás, Santa Catarina, na Assembleia da OIE, foi reconhecido como o único estado no Brasil livre de aftosa sem vacinação. Esse foi um passo importantíssimo. A partir de então, existe um estágio probatório que foi feito pelo secretário que nos sucederam, certo? E em 27 de maio de 2007, nós recebemos a certificação internacional de livre sem vacinação. O único estado brasileiro até hoje que tem essa certificação. Ou seja, aquilo que aconteceu para o Brasil agora, importante sim, nós conseguimos há 23 anos atrás com o reconhecimento e há 18 anos atrás com a certificação internacional. Na época foi feita uma conscientização forte junto aos produtores, com o apoio de todas as federações e organizações cooperativas, e eles acabaram aceitando. E o grande trabalho dos vacinadores, eles foram de casa em casa, sempre na época de vacinação. A partir da suspensão da vacinação, ou seja, há 25 anos Santa Catarina não vacina, houve um trabalho, sim, de organização comunitária, com comitês comunitários, de orientação para todos os cuidados, a proibição de vinda de animais de outros estados, fronteira não passava mesmo, só carne sem osso poderia passar, era a norma da OIE. E foi um esforço hercúleo, certo? Porque havia muitos interesses transversos, sempre, para trazer animais para cá. Tinha gente que tinha negócio, estariam fazendo quarentena de animais em outros estados para depois trazer para cá, acabaram não podendo mais trazer. Então, houve realmente muita pressão dos estados vizinhos, especialmente do Rio Grande do Sul na época, propaganda para voltar a vacinar, como o Rio Grande do Sul fez,
E nós aguentamos firme aqui, com um trabalho muito forte, nos deu uma trabalheira muito grande, mas aguentamos. Tivemos até a participação do Exército Brasileiro na fronteira com a Argentina, para proteger a fronteira. As cidades que fez um grande trabalho, as entidades fizeram um grande trabalho, todos tiveram um trabalho importante. Não se pode descuidar em nenhum momento. Não se pode. Sanidade é uma questão de segurança. E é uma questão de segurança estadual e nacional também. Santa Catarina dá exemplo. Aliás, dá exemplo em tudo. Isso é importante. E o Brasil, aí especialmente no último período que a Tereza Cristina foi ministra da Agricultura, ela fez um trabalho muito forte junto aos estados para sanear essa questão de vacinação e há 4 anos suspendeu a vacinação no Brasil todo. Tanto é que agora acaba sendo reconhecido pela OIE todo o Brasil. Mas tem que ter cuidado. Não pode, em nenhum momento, descuidar qualquer setor, fator, senão a gente perde mercados. Olha, o importante, Santa Catarina abriu os mercados mundiais principais com isso, como único ponto verde no Brasil. Até hoje, Japão e Coreia do Sul só compram de Santa Catarina carne suína. E agora veja os assuntos que teremos depois do intervalo. Você vai conhecer mais sobre a pastagem perene de verão Missioneira Gigante. E vamos continuar a mostrar o depoimento de um casal que sobreviveu à enchente no Rio Grande do Sul. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio, tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade. Realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. Missioneira Gigante. O que é uma missioneira gigante? É uma pastagem perene de verão, lançada pela EPAGRE em 2015. O principal objetivo era o melhoramento do pasto em áreas de caiva. De lá para cá, a espécie ganhou a confiança dos produtores rurais, com grande incremento na pecuária de leite e de corte. Vamos mostrar agora um exemplo de mudança de vida no campo por meio da tecnologia desenvolvida pela empresa EPAGRE. Essa é a propriedade da família Modesc, de Major Vieira, região do Planalto Norte Catarinense. Mas essa também é uma unidade de validação da pesquisa da EPAGRE. Bom, vamos explicar então como essa bela propriedade rural é tão importante para os pesquisadores, além de ser uma vitrine de tecnologia para os agricultores.
pecuária leiteira é a atividade principal por aqui. Na propriedade desde o ano 2000, a família Modeschi tinha um objetivo: produzir, mas preservar as áreas de caiva. Buscar a geração de renda, mas com sustentabilidade. Aí, num dia de campo, veio aquela conversa com os técnicos da Epagre. Estamos aqui na propriedade da família Modeschi, né? Um exemplo de família, um exemplo de dedicação. Então essa família, ela está colhendo os resultados de todo o trabalho, né, que foi plantado ao longo desses anos que nós estamos acompanhando a propriedade, né? Então esse é um resultado da família, né? A Epagre, ela faz o apoio para essa atividade, para que a família se desenvolva, mas se a família não acreditar no projeto, né, o projeto sozinho ele não acontece. Então essa família acreditou no projeto da Epagre, a família muito dedicada. Aqui nós estamos numa unidade de validação. Então essa propriedade, existe uma parceria entre extensão rural e pesquisa agropecuária, né? Então a Epagre, que possui esses dois braços, eles se uniram para poder trabalhar nessa propriedade. Bom, antes nós aqui as vacas só pousavam, nós levava elas 1 quilômetro e pouco na outra área da terra lá, né? Aqui era só mato como tá e aquela graminha comum. Não tinha essa missioneira aqui. Daí depois, através da Ana, e da Epagre toda aqui, que ela veio dar assistência para nós, que nós plantamos ela. Fizemos mudinha e plantamos toda essa área aqui, como vocês estão vendo. Agora está bem bonita, né? 2 hectares aqui nós já plantamos de missioneira gigante. Mudou que ficou mais bonita a área, né? Tá toda a vida verdinha, né? E conseguimos um bom resultado financeiramente, né? A gente conseguiu dobrar a produtividade de leite. A gente dobrou daquela época para hoje, até mais que o dobro, né? Só que a gente vinha trabalhando para subir, né? E o que a gente sempre via assim que estava faltando, parece que alguma coisa, né? E aí a gente trouxe água nos piquetes. Aí aumentou a produtividade mais um pouquinho ainda e aumentou mais a renda no bolso. Então a missioneira gigante aqui, ela foi a gramínea escolhida porque ela tem algumas características que são muito interessantes. Então ela é uma área ela é uma espécie forrageira que suporta áreas de média fertilidade e com sombreamento. Outras gramíneas forrageiras perenes não suportam essa mesma condição. Então, pelo fato dessa grama suportar essa mesma condição, ela foi escolhida aqui. É uma grama que se adaptou muito bem ao Planalto Norte, ao nosso clima, ela suporta muito bem o nosso inverno. Então, ela inicia sua brotação no final de setembro, ela entrega consumo animal já a partir do mês de outubro e ela segue até abril, maio do ano seguinte. Então, ela tem um ciclo forrageiro muito longo, né? E isso é muito importante. Então a área ela fica 365 dias do ano, ela fica coberta. Então você não vê solo aqui aparecendo, você vê sempre gramíneas. A unidade de validação tem o objetivo de mostrar a tecnologia, os estudos e as pesquisas de forma prática, a campo, nas condições reais de um sistema produtivo. É a comprovação de que a linha de pesquisa acertou ao recomendar uma determinada prática agrícola. A gente entrou com calcário, adubação 2 vezes ao ano, análise de solo foi a primeira coisa que a gente fez nessa área ali. No dia 1º de maio de 2024, o estado do Rio Grande do Sul viveu a maior catástrofe ambiental da sua história. Um ano depois, ainda existem marcas profundas, especialmente no interior do estado. A equipe do programa Vale Agrícola, nosso parceiro, foi até Veranópolis, município duramente atingido por deslizamentos, para contar a história de Dona Inês e do seu Vanderlei. Eles ficaram ilhados, perderam a horta, o pomar, animais e quase perderam a vida. Graças a Deus estamos aqui para contar a história, né? Porque naquele dia mesmo a gente pensou que a gente não ia sair daqui.
Era por Deus mesmo, era um puxando o outro, um afundava, o outro tirava, aí o vizinho foi na frente, porque ele tinha mais habilidade da mata, ele perdeu a casa, ele perdeu o carro, ele perdeu o trator, ele perdeu tudo, né? Então as vacas, ele tinha acho que umas 16 cabeças de vaca, né? Mais da metade morreram atoladas, porque daí como foram soltas, né, elas foram dispersando e se atolaram nas barreiras por aqui que tem, aqui tinha essa aqui, aí tem mais uma lá no fundo lá e elas foram indo. Tinha que virar as costas e ir embora, porque não tinha como tirar a vaca dali e não tinha como vir uma máquina até aqui, porque não tinha como passar. Após um ano, segundo dados do governo, 94% das estradas atingidas já foram liberadas, mas em áreas rurais e serranas, a normalidade ainda parece distante. O DENIT está fazendo uma contenção, é uma das obras mais complexas que a gente tem dentro da 470, né, o quilômetro 189, onde eles vão fazer toda uma contenção da movimentação de solo e que impacta diretamente em todo o fluxo da BR-470, que liga a Serra Gaúcha do restante do estado, polo metal mecânico. Então é uma obra que eles nos dizem que aí vai ter pelo menos uns 3 a 4 anos de obra para conter toda aquela movimentação de terra que aconteceu lá em maio. Então nós estamos há um ano, né, e tem ainda muita obra a ser feita. Segundo dados da URGS, o município de Veranópolis foi um dos que mais sofreu com deslizamentos no estado. Foram cerca de 700 ocorrências. Só na propriedade da Thaísa e da Dona Inês foram 5 ocorrências, levando toda a vegetação, afetando todo o bioma da região. Então essa aqui é uma área que deslizou a primeira vez em novembro de 2023, e depois mais lá para aquela região foi então nas enchentes de maio de 2024. Então a gente teve vários impactos dentro da propriedade e em 2024, depois das enchentes de maio, a gente conseguiu retornar à área após setembro. Então a gente ficou mais de 6 meses sem conseguir acessar a área porque a gente não tinha acesso para retomar as atividades, né? Nessa segunda área aqui que deslizou em maio, a gente já pensou numa contenção natural, que é o vetiver. Ela é utilizada para fazer contenção natural, ela faz uma raiz de 7 metros, né, de profundidade para controlar, né, esse processo de erosão que desceu e desceu também nos deslizamentos, né. Essa área que era uma área que a gente tinha um umbu, provavelmente aí de uns 200 anos, né, também agora em maio acabou deslizando e a gente acabou perdendo essa espécie, né. É uma árvore bem bonita que muitos nossos visitantes gostavam de estar pela beleza e porque ela era enorme. As enchentes impactaram severamente a fauna e os corredores ecológicos da região. A destruição do habitat colocou ainda mais espécies em risco. Tem uma lista grande assim, de espécies de animais em risco de extinção, mas tem 2 que estão mais ameaçadas, digamos assim, né? Nós temos uma espécie de cervídeo aqui, que é uma zamanana, é o veado mão curta, que ele é uma espécie globalmente ameaçada. Então, nós temos uma comunidade muito grande aqui na Serra Gaúcha dessa espécie. Ela tem um vestígio em Santa Catarina e um pouco no Paraguai. E nós temos também várias espécies de felinos, entre eles o gato do mato pequeno, Leopardus gutulus, que também é uma espécie globalmente ameaçada que a gente luta aí para preservar. A tragédia expôs vulnerabilidades, mas também despertou redes de solidariedade e iniciativas locais na busca por soluções sustentáveis para o meio rural. Decorrente lá de maio, a gente pensou no projeto do Conexão 8, que ele é um projeto que ele visa, então, falar um pouco mais da resiliência climática, porque não basta eu ter um espaço aqui onde que eu olhe para isso, né? Mas como eu consigo levar isso um pouco mais além disso? Reúne esses diferentes atores para que se construam soluções aplicáveis. Então é nesse contexto todo aí que você une, né, trabalho tanto do poder público, instituições privadas, né, do terceiro setor, e traz essas pessoas para conversar e achar soluções. Com o relato do casal que enfrentou a enchente no Rio Grande do Sul, o nosso Cooper News SC de hoje termina aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família. E até amanhã.